Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma live literária do projeto do mês de julho. Para quem vem acompanhando, Fernanda querida, um beijo. Fernanda Sanson, que é nossa autora, já esteve aqui no projeto. Para quem vem acompanhando, estamos aí desde ontem e a maratona vai continuar ao longo da semana. Eu ia a princípio fazer até segunda-feira, mas depois eu resolvi estender. Quer dizer, algumas mudanças estão acontecendo no podcast e logo vocês vão saber, tá? Estamos aí reorganizando a casa porque está uma bagunça. Muito bem. Lembrando que todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para assistir as entrevistas e todo o conteúdo que é gerado diariamente. Tá bom? Muito bem. Antes da gente chamar o nosso autor, que eu acho que ele ainda não entrou, deixar aqui a nossa indicação, né, que é a parceira literária, que é a revista O Book, @obookbr, uma revista voltada aí para divulgação de autores nacionais. Então você que é autor, você que adora literatura, você que tem curiosidade, já corre lá, já conhece o trabalho da O Book BR, que é uma revista que tem espaço para contista, poeta, histórias, e é um espetáculo, uma revista completa literária. Então é só seguir para acompanhar o trabalho, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui, Tásia querida, um beijo. Entrou uma pessoa que tá bem pior que você. Gostei desse nome. Gostei desse arroba, gente. Bem pior que você. Não tem foto, não tem nada. Já viram, né? Muito bem. Nosso escritor ainda não entrou. Assim que ele entrar, a gente vai convidar para bater um papo literário com ele. Daquele jeitinho que a gente gosta, né? Com boas risadas, boas histórias. Conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Vitor, né? Que é muito legal, enfim. Que tá aí no caminho árduo da publicação. Inclusive, recebi no projeto essa semana escritores que estão em processo editorial. Que coisa boa, né? Quer dizer, outubro aí a gente já tem livro novo na praça. Ai, que delícia! Cadê nosso escritor? Deixa eu ver se ele entrou aqui. Não. Deixa eu mandar mensagem para ele. Ô, Tásia, você não vai me falar o que você vai mandar pra mim, né? Eu esqueci até de entrar em contato com você. Ai, gente, essas pessoas. Eu nem sei o que eu faço com essas pessoas. Cadê a Amy? A Amy hoje não apareceu aqui. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. A Amy maravilhosa também, seguidora, leitora. Gente, cadê o nosso escritor, hein? Lembrando que qualquer livro que vocês comprarem, O Homem do Quarto Andar, A Bandeira Branca, A Mulher da Foto e O Crime de Sara Castro, tá na promoção.
Na compra de qualquer livro meu, vocês ganham a eco bag, os marcadores e a dedicatória. Tem que mandar no meu direct ou no meu WhatsApp, tá? Porque aí eu tenho como mandar para vocês. Só vale pro pessoal que me mandar direct ou WhatsApp. Qualquer compra de qualquer livro meu. A eco bag do podcast, do Livro Não Me Livro. Eu entro na live e esqueço sempre de pegar as coisas, gente. Cadê nosso escritor? Eu não sei qual é o arroba dele. Ele não me mandou aqui. Será que ele vai entrar com arroba diferente? Natan, querido, um beijo. Ah, ele entrou aqui. Vitor, vou chamar você, peraí. Opa, tudo bem? Boa noite. Olá! Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo! Você tá me vendo e tá me ouvindo direitinho? Certinho, tudo certinho. Maravilha! Seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de julho. Muitíssimo obrigada, tá? Claro. Eu estava acompanhando aqui, acompanhei do mês passado, estava muito interessado. Você acompanhou o projeto do mês passado? Alguns dias, né? Não foram todos, mas alguns eu cheguei acompanhando. Ah, que delícia! Muito obrigada, tá? Que legal saber disso. Porque a gente recebe tanta gente, a gente vê as pessoas entrando, saindo, às vezes comentando, e aí é tudo muito rápido, né? A gente não consegue parar para dar atenção e saber quem entrou e quem não entrou. Mas fico feliz que você tenha gostado e esteja aqui no projeto esse mês. Que maravilha! É a tua primeira live? Não. Eu no meu perfil, eu fazia live frequentemente, tinha um projeto que chamava de Live de Assombrar, chamava o pessoal para contar história de assombração. Gente, eu morro de medo de história de assombração. É difícil. Eu gosto de livros de terror, livro de nada muito que abra canais que me deixem sem dormir. Mas eu adoro uma história assombrosa, assim. Algumas eu fico com receio de ler. Eu tenho um escritor que se chama Jefferson Sarmento. Vocês já devem ter ouvido falar que ele escreve só terror punk. E ele teve aqui no projeto, as histórias são assim, cabeludas, é uma delícia. E tem um público muito grande para esse gênero, né, Vitor? Tem sim. Tinha um pessoal que era bem religiosamente, o pessoal estava lá e ficava pedindo história. E essa contação, né, de histórias ainda acontece no perfil ou não? Não tá, mas do ano passado, meio do ano passado para cá, eu comecei a ficar ter menos tempo para movimentar o perfil, e aí começou a ficar menos frequente até cessar. Eu não consigo mais manter isso como um compromisso. Aí eu decidi. Aonde que o pessoal pode assistir os que já estão gravados? Eles ainda estão disponíveis? No meu perfil estão as lives todas completas disponíveis. Escreve aqui nos comentários, por favor, qual é o teu perfil, para o pessoal que vai entrar poder visualizar aí e seguir. Pessoal que gosta do gênero, que curte o tipo de leitura, de história. Eu depois vou correr lá e vou
conhecer essas histórias, gente. Agora, Vitor, de qual lugar do Brasil você é? Eu sou natural de Belém, Belém, Pará. Belém do Eu, Pará. Conhece o Rio eu de Janeiro? conheço, já fui a passeio algumas vezes. A última vez que eu estive no Rio foi em 2011, foi no Rock in Rio. Foi pro Caramba, Rock já in Rio. tem tempo. Você vai voltar para a Bienal esse ano ou não? Não, não. Eu fiz o lançamento do meu livro ano passado em São Paulo, na Bienal de São Paulo, né? Já me procuraram para querer saber se eu ia estar na Bienal esse ano no Rio, mas eu decidi não me envolver com nenhum projeto, já nenhum evento grande, de grande porte, até eu ser lançado o segundo, pelo menos. Ah, então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Samuel Dantas não é o seu único livro que você vai publicar. Você já tem obra no mercado, é isso? Não, Samuel Dantas é o livro que eu lancei ano passado. O que eu tenho Na Bienal. na Bienal. O que eu tenho contos publicados aí na Amazon. Eu estou preparando uma versão e-book para o Samuel. Acho que esse ano eu coloco no ar. E estou escrevendo aí as outras coisas. Você tem o Samuel aí em livro físico, em mãos, para mostrar para gente? Aqui, ó. Olha essa capa, gente. Que coisa, né? Você fez essa... É o que fala? Não, a arte da capa não foi eu, não. A arte da capa foi a editora que fez para mim. Ele chama Editora E qual foi a Folheando. editora que você publicou? Qual foi a editora que você publicou? É a Editora Folheando, é uma editora lá de Belém. Folheando, não conheço. Já deixa aí a dica de mais uma editora do mercado, editora Folheando. Folheando. Muito bem. Você publicou ano passado Samuel Dantas. E, aliás, esse nome, né? Samuel Dantas. Como é que surgiu o título do teu livro? O meu livro ele tem uma história bem longa. Assim, em 2017, a editora Empírio, se você conhece a editora Empírio, eles fizeram uma antologia, chama Vampiro Livro Colaborativo. Tem até aqui tá aqui, esse aqui. Que capa linda! E aí são 50 contos, né, 50 autores brasileiros, e aí eu escrevi um conto que foi selecionado, né? O conto também é uma carta do Samuel. O Samuel ele escreve em primeira pessoa. Samuel é uma narrativa em primeira pessoa. E aí a carta que ele escreve. E o negócio no edital da antologia, ele escrevia era um conto de até 20 mil caracteres. E aí quando eu terminei de escrever o conto, ele tinha 42 mil. Um livro! Aí eu tive que cortar metade do conto para fora, né? E aí fiquei com aquela sensação de que eu não tinha dito ainda o que eu queria. Aí depois foi publicado o conto, publicou a antologia e tudo mais. Eu sentei em casa e decidi continuar escrevendo. Então, as 8 páginas de conto do conto se transformaram nas 400 do livro. Que loucura, gente! E é muito interessante participar de antologia, né? Porque tem uma reunião ali de escritores com ideias distintas, um monte de contos, às vezes poemas, poesia, depende da coletânea que é feita.
e as pessoas passam a conhecer a tua escrita através de uma coletânea. Tem muita gente que está preferindo hoje pegar um conto que é muito mais rápido, muito mais dinâmico. E aí, num livro, você tem ali um leque de autores, de contistas, e você vai conhecendo, vai vendo qual é o estilo da escrita, como é que é o trabalho, as ideias. É muito interessante a ideia da coletânea. Como autor, também é uma experiência enriquecedora, porque eu fiz... gente, dos autores, assim, a gente tinha um grupo do WhatsApp, todos os autores, e diversos deles, assim, eu considero grandes amigos, hoje em dia. Isso. A literatura... Alguns me mandam textos para eu dar uma olhada, para dar sugestão, eu mando para outros, e aí a gente fica nessa troca boa, né? Que isso é uma troca muito boa, muito positiva. Você tem planos para participar de uma nova coletânea ou ainda não? Eu estou trabalhando numa coletânea, né? Mas uma coletânea de contos meus mesmo. E eu estou dando uma pesquisada, tem saído dos editais interessantes. Eu só ainda não consegui desligar ainda das minhas ideias para poder começar um negócio do zero. Mas estou esperando aparecer uma que me chame a atenção, isso aqui eu não vou deixar passar. Muito bem, tá cheio de coletânea aberta aí, gente. Eu sigo um monte de editoras, um monte de páginas que estão promovendo coletânea. Só essa semana eu vi de terror, de poema, tem de poesia, tem contos sobrenaturais, tem para todos os gêneros. As editoras estão bombando com coletânea, estão investindo cada vez mais em coletânea, exatamente por essa junção de escritores, porque isso acaba alcançando um número maior de leitores. Que bom. Qual é o nome, Vitor? Repete pra gente o nome do livro da coletânea, para quem quiser procurar lá e conhecer. É o Vampiro, livro colaborativo, da editora Empírico. Esse livro foi em comemoração aos 120 anos de publicação do Drácula, de Bram Stoker. E aí esse livro foi bem bacana, bem bonito e uma edição muito boa. Tem um prefácio da introdução do André Bianco. A apresentação do André Bianco, gente, imagina. E aí tem contos que tem muita gente de peso aqui nesse livro. Ai, que delícia. Já tá na Amazon? Tá à venda na Amazon esse livro? Eu não sei se tem ele em plataforma digital. A última pessoa que me disse que tinha encontrado um foi no sebo, mas também não está mais vendo, não tem mais tiragem dele. Ah, que pena. Depois eu vou procurar lá no site da Amazon, de repente a gente encontra. Bom, eu estou aqui com Samuel, né? Que é o livro que o Samuel Dantas, que é o livro que você publicou aí ano passado na Bienal de São Paulo, que você falou que foi. Deve ter sido fervo, escutei coisas maravilhosas dessa Bienal. Espero que esse ano no Rio de Janeiro seja tão boa quanto. E aí eu estou aqui com a sinopse do livro. Eu vou ler um trechinho aqui da sinopse para inteirar o pessoal. E depois eu queria que você dissesse quem é o Samuel, quem é esse personagem que você nos apresenta, tá bom? Samuel perde tudo após a noite mais especial de sua vida terminar com um encontro extraordinário. Sozinho e perdido na noite, é forçado a abraçar a existência de um mundo repleto de seres que antes eram apenas mitológicos e ficcionais, ao mesmo tempo em que tem que aprender sobre si mesmo e o que se tornou,
quando decide revisitar promessas não cumpridas, traumas do passado e confrontar seus causadores. Ao se dar conta de que não há mais em quem confiar, sua existência se torna um drama de vingança e solidão, que lhe obrigam a amadurecer e descobrir sozinho seu papel entre criaturas que se erguem quando o sol se põe e que secretamente controlam o mundo dos mortais. Quem é o Samuel, Vitor? Então, Samuel, ele... a história dele começa ele narrando, né? Ele narrando, começa na década de 70, no meio da ditadura, ele passa por esse trauma, perde um amigo muito querido por causa da ditadura, e o interessante é que essa cena, onde ele... é uma cena... O livro todo ele é cheio de cenas de coisas reais que aconteceram, que eu dou uma pincelada de fato lá de ficcionais. Então, tem uma pegada bem histórica, pegada histórica, né? O Samuel, inclusive, ele é historiador, ele é um historiador, por sinal. E aí ele acaba sendo transformado em vampiro a partir de um momento lá, e ele começa a continuar, vai continuando a história, se mostrando, né, o que ele vai aprendendo, como ele vai amadurecendo, como ele vai se tornando o que ele é. Quer dizer, você colocou ali no teu livro elementos que são reais, como a ditadura, por exemplo, um período mega conturbado, mas também misturou ficção, não é isso? O Samuel é um pouco disso, né? É essa mistura da ficção com o real. Você se inspirou em alguém para construir esse personagem ou ele é totalmente ficcional? Ele é uma amálgama de várias pessoas que em algum momento tiveram uma relevância muito grande. Mas minha mãe teve uma participação muito grande na minha formulação, na formulação do Samuel. Muitas das coisas que aconteceram, das coisas pela qual ele passa, são coisas que histórias que minha mãe me contava quando era mais novo. Olha que coisa, né? Por isso que eu falo o tempo todo para vocês que os nossos livros são nossos reflexos. Vocês vão encontrar ali, você pode não conhecer o escritor ou a escritora, mas quando você lê o que está escrito, aquela história, você vai encontrar fragmentos daquele escritor, seja no personagem, seja na cena construída, nos próprios conflitos, a forma que o escritor expressa através do personagem os sentimentos de saudade, de dor, de, enfim, qualquer coisa. Então, isso também dá muita vida na história, né? E o teu livro tem 400 páginas. A gente não está falando de um livro ali de 100, 120, não. Você levou quanto tempo para escrever essa história, Vitor? Assim, corrida, mais ou menos uns 2 anos. Mais ou menos 2 anos, mas eu tive períodos de bloqueio bem severos no meio do caminho. Mas foi mais ou menos 2 anos. 2 anos é um tempo bom, porque exige uma pesquisa por trás, até porque o autor está trazendo aí esse período da ditadura, que é um período extremamente conturbado e que, se não for pesquisado para passar a realidade para os leitores, ele acaba indo para trás
como escritor. Por isso que eu falo sempre para meus escritores, sempre pesquisem muito antes de abordar um tema. Agora, ô Vitor, me fala uma coisa, a capa do teu livro, como é que surgiu essa capa? Ela é simples, mas é sofisticada. Ela tem umas cores ali bem fortes que chamam a atenção, mas a gente não consegue... Mostra de novo pra gente, que eu quero ver o título dele, como é que tá. Ah, sim, essa fonte. Adoro fonte, gente. Como é que surgiu essa capa? Foi uma ideia sua, da editora? Como é que foi isso? A editora tinha a minha ideia, passei a ideia que eu queria para o editor, e aí ele me apresentou algumas opções, né? Me botou em contato com o ilustrador, eu não estava conseguindo me alinhar com o ilustrador, e aí eu fui tratando diretamente com o editor e a gente foi trabalhando junto até surgir essa capa. E falei, então é isso aí, pode meter ficha. E essa capa, ela tem o perfil, né, do personagem, e atrás, em sangue, né, que é vampiro, e atrás tem a fachada de um edifício em Belém. Chama Edifício Manuel Pinto da Silva, que é onde ele começa a história. Vira o livro pra gente. Vira. Ah, tá linda essa parte do livro. Olha essa lombada. Tá lindo esse trabalho gráfico. Ficou muito bonito essas cores. Agora, ô Vitor, me fala uma coisa. Você com o livro publicado por uma editora, né? A gente sabe aí que é um investimento, é um trabalho, não deixa de ser trabalhoso também para o escritor fazer uma publicação por editora. Mas assim, como é que a escrita surgiu na tua vida? Quando foi que você falou assim, olha, vou começar a investir na minha carreira de escritor? Quando é que essa chave virou? Eu escrevo há muito tempo, né? Escrevo desde os, sei lá, uns 15 anos. Dá mais ou menos uns 26 anos de escrita. Experiência em produção textual, né? Mas aí era aquele negócio, eu escrevia e mostrava para os amigos, lia para os amigos, ou então namorada, coisa e tal. Nunca tinha publicado até aparecer essa antologia, em 2017. Aí foi depois que eu publiquei essa antologia, que eu fui selecionado, eu continuei escrevendo livro. E aí, a partir de então, eu comecei a me dedicar, né, efetivamente a isso. Foi a partir de 2017. Muito bem, a antologia deu o pontapé aí inicial nessa sua trajetória. E como é que como é que está esse seu caminho literário? Desde 2017, participando de antologia, um livro publicado. Pô, a gente está em 2023, você já está um tempinho na estrada. Como é que está sendo para você essa experiência de escrever livro, publicar, criar uma relação com os leitores, criar histórias? Como é que está sendo esse seu caminho dentro da literatura? Então, eu estou trabalhando hoje em dia em dois ramos, né? O Samuel, quando eu comecei o Samuel, eu meio que abri um universo. Eu criei um universo com o Samuel e ele tem mais uns 6 títulos que vão ser lançados nesse mesmo universo. Inclusive a continuação do Samuel. Eu pretendo lançar entre esse ano e o próximo, até o meados de 2024, que eu lanço o primeiro volume da trilogia, que é uma trilogia
chama Marca da Lua, que é falar de lobisomem, né? Com uma pegada bem pesada, sabe? E aí tem outros títulos. E aí, outra linha que eu trabalho é com histórias curtas, histórias de terror mesmo, de sobrenatural e tudo mais. Esse aí que eu vou fazer, vou juntar uns contos e vou lançar futuramente uma coletânea. Quer dizer, tá cheio de projeto, então, né? A gente pode esperar projeto aí para 2024, 2025, livro, continuação de Samuel. Que maravilha! O Samuel, ele se enquadra em qual gênero? Ele é terror? Ele é drama? O que ele é? Ele é um terror, é um thriller de terror de suspense, uma coisa assim, mais ou menos por aí. Agora, o Vitor, me fala uma coisa. O teu processo de escrita, né? Até porque escrever um livro de 400 páginas não é numa sentada, não é uma coisa que você faz no piscar dos olhos. Esse teu processo de escrita, como é que funciona? Você é aquele escritor que dedica 1 hora, 2 horas diariamente para escrever? Você escreve quando tem inspiração? Como é que funciona a tua dinâmica com a escrita? Assim, eu preciso estar numa boa, assim, se tá bem. Se estiver aborrecido por alguma coisa, estiver preocupado por alguma coisa, eu não consigo. Posso ter as ideias, posso estar com a cabeça cheia de ideias, eu só não consigo tirar nada daqui para botar no papel. Então, eu estando bem, eu conhecendo a história, sabendo o que eu quero fazer, né? E aí eu vou buscando. Se eu for esperar a inspiração vir, ela pode não vir, né? Então eu vou buscando inspiração. Às vezes eu assistindo uma série, ou assistindo um filme, às vezes eu procuro ler alguma coisa relacionada, dando uma música para dar um clima, aí vem vindo, aí começa. Aí você senta e escreve. As ideias fluem. Muito bem. Agora, eu estou vendo que você é exclusivamente desse gênero do terror e do suspense, até porque você tem ali uma bagagem de contos e histórias assombrosas. Você já experimentou em algum momento, desde que você resolveu publicar seus livros, escrever um outro gênero, por exemplo, ou você não se arrisca, você pretende continuar no terror e no suspense? Eu já tentei, para ser sincero, eu já tentei, mas sempre acaba indo por esse lado. Eu tentei uma vez escrever uma história infantil, uma história para dar para minha filha, né? E aí, quando eu comecei a montar, assim, sempre ia para desgraça, sabe? Quando eu começava a edificar as coisas, eu acabava indo para desgraça. Aí meio que desisti. Eu te entendo perfeitamente. Isso é a essência. A gente chama isso de essência do escritor. Aquela pessoa que escreve terror dificilmente para conseguir produzir ali um romance frufru cheio de clichê. Não vai conseguir. Então, a pessoa que escreve poema não vai conseguir escrever um dark, por exemplo. Então, é a essência. Cada um tem uma essência na hora de escrever. Você falou anteriormente, ainda há pouco a gente estava falando, você falou, Monique, passei por um período de bloqueio severo em determinado momento e tal. A gente sabe que o bloqueio criativo ele é bom até certo momento. Depois ele acaba adoecendo o escritor. Não tem nada pior
do que essa areia movediça do bloqueio. O que te motivou a escrever, a passar por cima desse bloqueio e continuar com a tua história? Porque foi, não foi bem uma motivação, foi mais uma questão de necessidade. Em um momento eu falei, pô, se eu não passar por isso, porque estava me afetando em vários outros aspectos. Eu sou escritor, como é que eu posso ser escritor que não escreve? Né? Então, isso já começa a afetar a autoestima, começa a afetar vários outros aspectos. Então, e eu sou uma pessoa que eu preciso escrever. Eu preciso escrever porque eu estou o tempo todo criando. Minha cabeça não para em momento nenhum. Então, eu já tenho o negócio do TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? E a cabeça não para de jeito nenhum. Então, o tempo todo eu estou criando alguma coisa. Se eu não botar para fora, eu adoeço. Começa a ficar irritadíssimo, começa a ficar deprimido, começa a ficar... Aí foi a hora que eu comecei a procurar terapia, comecei a mudar meus hábitos, até atingir o estado de saúde mental ou para voltar a escrever. Olha que coisa, né? Aqui em casa a gente tem uma geração TDAH. Eu tenho 4 sobrinhos TDAH. Mas é engraçado porque eles não são voltados, na verdade, para hiperatividade. Se você colocar os 4 na sala e, por exemplo, eles vão... É uma loucura. A gente estava fazendo isso outro dia e a gente realmente, o TDAH, tem uma outra sigla também, que se enquadra nesse perfil dos meus sobrinhos, e eles têm que estar e eu tenho um que também é dislexo, um sobrinho que além de tudo é dislexo. Então, assim, é um trabalho absurdo na hora de botar para ler, na hora de botar para escrever, porque se distrai, porque não sei o que. A gente fala assim, tô falando com você, e ele tá assim, ó, tô falando contigo a meia hora, cara, você não tá escutando o que eu tô falando. E ele tá no mundo das nuvens. E quando junta, é uma loucura. Então, essa forma terapêutica que você encontrou de escrever e colocar para fora, isso com certeza deve aliviar bastante. Não só a ansiedade, como essa irritabilidade que não é, né, não é exclusiva sua, todo mundo passa por isso, mas ainda mais para quem tem TDAH. Então, eu super te entendo. E sou a primeira a falar, não pare de escrever, Vitor. Escreva sempre, o tempo todo. Deixe a sua mente trabalhar o tempo todo, porque histórias muito boas virão por aí. Qual é essa tua trajetória de escritor, né? Desde 2017, publicando e tal, participando de antologia. Qual foi o maior desafio que você enfrentou como escritor nacional? Eu acho que foi justamente esse primeiro foi vencer esse bloqueio e conseguir terminar o livro, né? E nesse meio do caminho, nesse inteirinho, eu fiz uma mudança, minha filha nasceu, né? Eu já tinha uma filha, na verdade, meu segundo filho nasceu, né? Depois eu ter me mudado, vindo de Belém, eu resido hoje em Florianópolis, né? Então, período de mudança, de sociedade de adaptação, depois terminar o livro e batalhando com a editora para poder publicar. Essa foi a parte mais difícil. Eu acho que ele travou aí, né, gente? Ai, nosso escritor travou. Ai, não cai não.
Ai, gente, nosso escritor vai cair. Ai, não tô crendo que nosso escritor caiu. Vitor? Oi. Ai, agora ele voltou. Tá me vendo? Oi. Você travou tudo aí, ó. Estava travado, tudo rodando. Você super travou aqui pra gente. Continua, da onde você parou, por Então, a favor. parte mais difícil foi passar por esse bloqueio, né? Trabalhar para vencer esse bloqueio no, em processo de mudança, em processo de adaptação numa cidade nova, né? E meu filho mais novo nasceu, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aí foi bem complicado, foi bem complicado. Tem uma. Fala, Não, conclua, desculpa. pode falar. Pode falar, por favor. A Cláudia tá falando aqui. Tem uma música de fundo. Isso é uma pergunta, Cláudia, do livro. Seu livro tem música, tem trilha sonora, ô Vitor? Ou não? Não, eu não pensei nisso quando escrevendo, não tinha. Eu só ia escrevendo. Agora, o segundo ele tem uma trilha sonora. Eu tenho uma playlist aqui que eu escuto ela para poder escrever. Para escrever. Ela cria um clima que eu preciso. Música é muito bom, inspira bastante. A Cláudia perguntou aqui, o livro está disponível em e-book? Pois é, teu livro, quem quiser comprar, ele tem livro físico e digital? Como é que tá isso? Só livro físico, por enquanto, né? Eu preciso fazer uma edição digital. Não sei quando que eu vou ter tempo para fazer isso. Muito bem. E quem quiser adquirir, pode ir no teu Instagram? Pode ir no meu Instagram. No Instagram tem. Eu tô com link, está com link lá para venda em cartão só, mas eu vou colocar um QR Code lá, que é o Pix. Quando a live acabar, coloca nos comentários da live, que ela vai ficar gravada no seu feed e no meu. Você coloca o link, porque aí quem quiser acessar já entra por ali, acessa o QR Code, que eu acho que é mais fácil, né? Eu acho, pelo menos. O Cadu tá falando aqui. Fala, Vitor, fala, Não, antes de eu te fazer a pergunta. Eu estava lendo aqui. O Cadu tá falando aqui, você planeja o esqueleto da história ou só sai escrevendo e deixa ela surgir? Isso é muito interessante. Muita gente me pergunta isso. E, para mim, eu não sei, talvez seja por causa da questão do TDAH. Para mim é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais longo o processo se eu tiver um começo, meio e fim. Se eu souber como a história terminar, é muito difícil para mim chegar lá. Muito mais difícil chegar lá. Então, esqueleto, montagem... Tem gente que enche a parede de post-it. Eu não consigo fazer isso. Não consigo. Não consigo mesmo. Já tentei. Não dá certo. Quando eu começo um livro novo, eu já sei exatamente qual é o final. Eu sei como é o começo e como é o final. O resto eu deixo desenrolar naturalmente. Tem escritores que começam a escrever e não têm ideia de como será o final, nem o desenvolvimento, né? Só tem a ideia. E aí deixa rolar. As melhores histórias que eu escrevi foram assim. Eu não... Por exemplo,
tanto no Samuel quanto nesse segundo livro que eu estou trabalhando agora, que é a Marca da Lua, o volume 1, por exemplo, eu vi personagens morrendo, personagens que eu tinha me afeiçoado. Tipo, como se, sabe, eu cheguei a ficar mal, ficar de luto por um personagem que eu tinha matado. Eu não sabia que ia terminar daquele jeito. Isso é interessante. Eu falo para os meus escritores que é o seguinte: a gente não manda na história. Os personagens ganham vida. E são eles que nos usam para escrever a história. Às vezes você tem um personagem secundário ali, que você só queria uma pontinha dele na história e ele tomou uma proporção gigantesca. Às vezes você não queria matar um personagem e ele vai morrer porque aquilo ali vai fazer parte daquele enredo que tinha que ser daquele jeito. Quer dizer, eles vão jogando com a gente, eles vão mandando, eles vão criando através da gente, e não ao contrário. Isso é muito comum, isso acontece mesmo. Todo escritor tem uma história dessa. Nesse próprio livro que eu estou trabalhando, tem um personagem que eu queria para ele fazer uma participaçãozinha. 1 capítulo, 2 capítulos e meio. Ele já ganhou uns 4 capítulos e provavelmente vai ganhar um livro só dele. Olha porque ele se transformou num personagem muito forte. Isso é completamente alheio à minha... Quando esse personagem nasceu, eu nem imaginava que ele fosse. Exatamente, é desse jeito que funciona. Agora, o que os leitores podem esperar de Samuel Dantas? Olha, eu falo, ele é uma experiência boa. Eu gosto de falar isso, que porque ele é uma narrativa diferente. Ele é uma narrativa em primeira pessoa, em que o leitor consegue perceber, consegue presenciar o amadurecimento dele. Ela começa na década de 70, começa em 76, se não me engano. 76 e ela termina em 2017. E o Samuel ele vai narrando como as coisas vão acontecendo, ele vai interagindo com o leitor. Tem a Aline, que ela escreveu aqui no meu... Você até fez a nota aqui, escreveu para mim. Pode ler pra gente! Do Lost World Blog. Ela escreveu assim: Samuel Dantas é de longe meu livro favorito sobre vampiro. O autor sai do convencional e consegue, com maestria, misturar suspense, terror e mistério. Ao mesmo tempo que entrega um personagem humano com sua sede de vingança, com seus medos e suas dores. Nas próximas páginas, você vai se sentir extasiado ao encarar Samuel. Você vai sentir como se estivesse em uma mesa de bar conversando com ele. E juro, você só vai conseguir parar de ler a última página. Uma história fenomenal, ímpar e com uma escrita sublime. Você nunca mais vai ver vampiros com os mesmos olhos. Que é melhor indicação que essa, gente? Não tem, né? Oh, coisa boa! Que coisa boa! Qual é a previsão do segundo volume do Samuel sair? Tem ou não? Ainda não. Ainda não. Está em processo. Está em processo ainda. Eu estou juntando as coisas. Muito bem. Vitor, querido, a gente falou aí sobre essa sua bagagem de histórias assombrosas no seu canal, no seu perfil. Estou super curiosa para conhecer. Prometo que quando a maratona acabar, terça-feira, quando eu estiver mais folgada, eu vou dar um pulo no seu perfil para conhecer essas histórias. Só que de dia, de noite, eu nem me atrevo, gente. Tem que ser de dia. À noite é só galinha pintadinha. Não tem nem
cogitar a ideia de ver filme de terror, nada disso à noite, gente. Tô um cagaço, você não tem noção. Ainda mais quando eu sei que é real. Então, não. Mas eu vou passar no seu perfil durante a semana para escutar as histórias, conhecer, ver de pertinho esse seu trabalho, que tem muito público, muita gente adora. Você é um escritor que com participação em coletânea, livro publicado. Cara, eu só tenho que te agradecer por você disponibilizar tempo de vir aqui, bater esse papo, mostrar o seu trabalho para os leitores, seguidores e ouvintes. E eu só te desejo sucesso. Espero que Samuel saia logo e que o podcast está aberto para você voltar quando você quiser, querido. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço demais essa oportunidade. A Célia tá falando aqui, eu só curto terror leve. Ah, gente, tem terror leve? Ah, eu não sei se tem terror leve. Então, inclusive tem um conto meu que é de outra antologia, que chama Face do Medo, antologia, que é da editora Folheando, que é um terror leve. O conto chama Largo Bagé. Está lá disponível na Amazon. Coloca o nome aí nos comentários, ô Vitor, para quem não entendeu o nome. Largo Bagé. Daqui a Largo pouco Bagé. Largo Bagé. Largo Bagé, isso? Eu vou procurar. Já vou botar aqui na minha lista, gente. Largo Bagé. Largo Bagé. Ah! Largo Bagé, já vou procurar. Muito bem. Vitor, todo o sucesso do mundo para você, tá, querido? Muito obrigado. Muito obrigado. Quero muito agradecer todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir a live depois. Dizer que amanhã eu volto com mais autores e mais autoras. Vitor, querida, a gente vai se falando, tá? Muitíssimo obrigado. Um beijo. Um beijo grande. Boa noite para todos aí que estão cá. Até a próxima.